pessoas. É o tema de abertura aqui para a discussão com o painel de hoje. Borges Nhamir e José Belmiro, cumprimento os dois. Muito boa noite. O nosso tema de fundo são as portagens, mas vamos começar por esta questão que também está na ordem do dia. Borges, a decisão do governo, 2 dias de luto, as medidas anunciadas pelo ministro dos Transportes e Comunicações, digamos uma situação já de controle da situação na província da Zambésia. Como é que olha, digamos, para as medidas que foram anunciadas hoje no Conselho de Ministros e a situação em Quelimane? Boa noite, Boaventura. Boa noite, José Belmiro e aos telespectadores. Penso que primeiro é que deixar sentido as condolências às famílias enlutadas é uma coisa muito triste. Pessoas que perderam mais de 2 membros no mesmo acidente é chocante. Então, pois, com relação aos 2 dias de luto, também penso que faz sentido. Tem sido prática quando há esse tipo de tragédias e faz sentido. O país, de Foi facto... a mesma decisão no caso do acidente na Manhissa, na zona sul do país. E em vários outros, se nos lembrarmos o caso do acidente também do voo da LAM e tantos outros, de Capirijães e tantos outros. Então, eu penso que o governo não fugiria à regra em relação a isso e que seja de facto um momento de solidariedade e oração para com as famílias, principalmente aqueles que ficaram, que devem estar em muito desespero, perder de repente muitos membros de família. As medidas anunciadas pelo ministro são medidas paliativas que não resolvem o problema. Nós conhecemos, já falamos várias vezes dos problemas de acidente de aviação neste país. Quase todas as estradas em Moçambique, a exemplo da N1, foram concebidos e construídos no período colonial, mas principalmente a sua concepção. A concepção é importante porque tinha em vista um determinado parque automóvel. Hoje, o parque automóvel é outro, as estradas são as mesmas, para além das condições do asfalto, mas a própria extensão da via. Você não precisa ir para muito longe, países vizinhos, você vê que praticamente todas as estradas fora das cidades são estradas largas, que as viaturas muitas vezes não se cruzam na mesma faixa. A moda da estrada circular tem um separador no meio. As nossas estradas não são assim. Eu não conheço a estrada onde ocorreu o acidente, mas conhecendo as estradas moçambicanas, eu já andei em muitas delas, dá para perceber que são estradas... Muitas vezes, quando se toca nesse aspecto, há críticas diretas feitas ao Ministro dos Transportes. Mas vamos olhar para a arquitetura. O Ministro dos Transportes tutela o INATRO. É o INATRO que produz as políticas de segurança rodoviária. Mas não é o Ministro dos Transportes que, portanto, dirige o setor de estradas e dirige, portanto, a qualidade das estradas. Não é o Ministro dos Transportes que controla a Polícia da República de Moçambique, em particular a Polícia de Trânsito. Ou seja, ele produz as políticas, mas não as executa. Não é, no fundo, um problema da arquitetura institucional para lidar com o problema, por mais boa vontade que o Ministro dos Transportes tenha. Neste contexto, o que ele faz de concreto? Eu concordo consigo. Eu penso que aqui a responsabilidade do Ministério dos Transportes é só chamada para o licenciamento. Licenciamento das viaturas que se envolveram no acidente. Mas estava aqui a falar de estradas que são obras públicas, é outro setor. Estava aqui a falar, por exemplo, o Boaventura está a falar da questão da polícia, que muitas vezes esses carros que depois perdem travão porque excesso de velocidade, eles fazem-no porque sabem da impunidade que eles gozam na estrada. E isso já falamos sobejamente sobre isso em vários outros programas, também é outro setor. Mas eu preferia olhar isso como o governo no seu todo. O governo não pode estar compartimentizado. É o mesmo governo, Conselho de Ministros, que é um órgão de soberania. É esse governo aqui que deve resolver os problemas que estão na origem dos acidentes de aviação. Eu compreendo que não vai parar os moçambicanos de comprarem viaturas para reabilitar as estradas. O que assusta é que não há esse movimento, infelizmente. Continuamos a olhar para a nossa N1 como está. Há dias eu viajei de Nampula para Quelimane de carro, eu vi como a estrada está lá. Praticamente se vê um caminhão de frente, você tem que entrar no mato, porque senão o caminhão vai lhe
lhe esmagar, porque a estrada é tão estreita para... Então, eu penso que o governo deve começar a olhar para este assunto com seriedade, porque a média, tirando dias de tragédia como esse que nós temos, a média morre em Moçambique cerca de 30 pessoas de acidente de aviação por cada semana. Isto é uma das principais causas de morte. É uma das principais causas de mortalidade em Moçambique. E olha, não é uma doença, é mesmo mortes trágicas. A cada semana nós temos tragédias, se somarmos as pessoas que vão morrendo de acidente de aviação. Então, isso deve ser olhado como um problema de segurança pública mesmo, e o governo tratar isso com muita seriedade. José Belmiro, as suas notas sobre o acidente de aviação, mas esta questão sobre, já se discutiu muito, muitos argumentos que vamos colocar aqui são evidências e já foram apresentados em cima da mesa. Essa questão da arquitetura institucional. Em alguns países, há um modelo em que a polícia de trânsito ela está adstrita ao Ministério dos Transportes. Portanto, é um braço do Ministério dos Transportes. Por exemplo, no caso de Moçambique, é o INATRO que compra o equipamento como alcoolímetros e repassa à polícia. Mas ela não faz o controle. Portanto, vão ser adquiridos equipamentos para também portanto, o controle de velocidade. Mas quem vai controlar isto é a polícia, não é o Ministério dos Transportes. Quer dizer, olhar para a arquitetura, e será que pela dimensão do problema, não tem de se criar uma estrutura acima, por exemplo, ao nível do primeiro-ministro, com poderes de coordenação entre os vários ministérios relevantes? Bom, boa noite, Boaventura, boa noite também ao Borges, os nossos telespectadores lá em casa. Também junto-me em oração para as vítimas deste acidente. Agora eu vou ser um pouco contracorrente, Boaventura, porque nós em Moçambique, muitas vezes, infelizmente, o espaço público, quando acontecem tragédias desse género, há um conjunto de demagogos que costumam introduzir um conjunto de temas que acabam, digamos, impedindo que se discuta aquilo que é o essencial. Meus caros, o que é importante aqui discutir não é o acidente de Quilimane, não é o acidente da Manhissa, não é o acidente de Caprizais. É questão estrutural. Uma delas é a questão, por exemplo, do seguro automóvel. Antes de entrarmos na questão das estradas, que também irei falar dela, a questão do seguro automóvel. Em Moçambique, o seguro automóvel é obrigatório. Mas será que nós fiscalizamos efetivamente o seguro automóvel? Estava aqui a ver as peças nos últimos 4 dias, pessoas, no calor dessa discussão, que alimentaram apoio do governo. Mas não é isso, não é assim que funcionam as coisas. O governo até pode apoiar. Mas nós temos que ter em Moçambique, e é estou a introduzir aqui uma conversa contra a corrente, temos que ter aqui em Moçambique debates estruturantes. Porque muitas vezes os demagogos ocupam o espaço público e o governo, muitas vezes, por querer fazer política também, acaba entrando nesses gestos, como Boris bem dizia, paliativos. 2 dias de luto, envio de equipa multissetorial. Para quê? A questão do fundo para mim também quer dizer, até as espécies de reportagem, todo excesso de velocidade, não são essas as causas, mas aqui está-se a dizer que vamos enviar uma equipa. Detalhou vamos as razões exatamente, mas há está a mandar uma equipa multissetorial que sai daqui da nação, com todos com ajudas de custo, aquele aparato todo, mas que não resolve o problema. Será que é mais um relatório. Temos que ter uma equipa multissetorial. Multissetorial de investigação. Boaventura, a questão do fundo é essa. Nós temos que ter uma cultura, Moçambique, de serenar e atacar as questões centrais. Uma delas, quando alguém é colocado a licenciar no serviço público, a questão do seguro é fundamental. Isto do seguro vai permitir o quê? Em situações dessa natureza, as vítimas não vão precisar passar por dessa dupla dor, de perder o seu familiar, mas não, a segunda de não saber como sepultar com dignamente aquele familiar. A cultura do seguro aqui em Moçambique é importante. Isso não é política, estamos falando de questões estruturantes. Entramos na questão das estradas. O seguro é obrigatório. É obrigatório. Mas uma multa pesada para quem não tem um seguro. A questão é porque que... Boaventura, nós tivemos aqui em Moçambique, aqui na Manhissa, um acidente muito sério. Aquele autocarro, daquilo que se fala, é que não tinha seguro. Exato. Falou-se aqui das tais equipas multissetoriais. Alguém conhece o relatório definitivo do acidente da Manhissa? Alguém sabe dizer hoje se aquelas vítimas do acidente da Manhissa foram de fato compensadas? Alguém tem esses dados? Ninguém tem.
Portanto, muitas vezes, por causa desse debate de bagulho, no lugar de discutirmos questões sérias, estava aqui a questão de tribalismo. Se fosse Maputo, o governo teria tudo aqui, teria a resolver o problema, teria aqui com as vítimas. O problema não é vítimas, meus caros. Temos que debater Moçambique, ter uma cultura de atacar os problemas profundos. E não fazemos. Por quê? Porque a demagogia e o populismo ocupou o espaço público. Esse que eu estou aqui a trazer, seguro, eu acredito que nas redes sociais daqui a vou ser atacado, dizer que não tenho... Vamos aos pontos. Portanto, essa é a questão, a questão do seguro. Segundo ponto? O segundo ponto é a questão das estradas. Nós vamos entrar agora para um outro debate sobre as portagens e outro debate muito profundo. Mas também está tomado pelos demagogos, muitas vezes. Eu já fui muitas vezes para a estrada de Zambésia, de Inhambane, o que o Boris estava aqui a referir, à noite. Tu não tens como fazer uma ultrapassagem, por exemplo, com os caminhões à noite. Porque a estrada é uma coisa desse tamanho aqui. Mas por quê? Porque o Estado, de fato, não tem a capacidade real de fazer uma manutenção de estrada, uma rede viária, só de estradas classificadas, estamos a fazer cerca de 30 mil quilómetros. Num país com a dimensão continental como é Moçambique, com as restrições financeiras que este país tem, não tem capacidade. Mas muitas vezes também o espaço, o debate demagógico nos impede de olhar para aquilo que são as nossas reais possibilidades, de ver como é que nós podemos resolver os nossos problemas em Moçambique. Portanto, o grande problema, Boaventura, que eu aqui estou a dizer, e de contracorrente, é que nós discutimos o superficial. Qual era o debate central em Moçambique nos últimos 4 dias? É que o governo estava a decretar o luto nacional, porque o governador não estava a prometer ajuda. Exato. Mas esse é o problema. Portanto, eu estou a tentar aqui lançar uma provocação para os nossos telespectadores, para também acordar um pouco, pensar para além do óbvio. Decretar 2 direitos não resolve o problema. Daqui a 3 dias voltamos à normalidade. Mas será que nós estamos a ver uma normalidade do ponto de vista aqui de uma política séria de gestão dos transportes e comunicações? Não, isso não tem nada a ver, Boaventura, com trazer aqui uma estrutura acima do primeiro-ministro. Não é isso. É uma política muito séria que é desenhada com base em critérios científicos. Não é isto que nós estamos aqui a falar. Pelo menos essa é a minha opinião. Não se está a atacar o problema na raiz. Concorda com estas colocações? Eu penso que estamos a atacar o problema na raiz quando falamos da questão. Nós estamos insistentemente a falar desse assunto dos acidentes. E ficou um tema recorrente porque os acidentes também dessa dimensão são recorrentes. Então nós estivemos aqui a falar no outro dia da questão de quando o governo foi fazer as missas na Manhissa para resolver o problema de acidentes. Nós dissemos que, olha, pode fazer missa, é a nossa cultura, ninguém tem nada contra isso, mas tem que melhorar as estradas. Aí estamos a atacar o problema central que o Zé está a trazer hoje. Dissemos que a polícia deve parar de receber subornos para deixar condutores de viaturas circularem sem condições. Exatamente. Uma das coisas que se fez neste país foi introduzir inspeção obrigatória de viaturas. Que impacto essa inspeção tem? Absolutamente nenhuma, porque uma viatura não inspecionada continua a circular porque a polícia recebe o refresco. Mesmo em relação ao impacto do seguro. Pois, Viaturas sem seguro continuam a circular. O seguro é obrigatório em Moçambique, é de lei. E se você não tem seguro, parece multa pesada. Deve ser a mais elevada da multa que se aplica. Exato. Mas as pessoas São 7 mil meticais para uma viatura ligeira. Pois, mas se as pessoas continuam a circular sem seguro, é porque pagam. Tão simples quanto isso. Todos aqueles como eu que não pagam, a primeira coisa que faz quando tem carro é pagar o seguro. E os outros, principalmente os transportadores semicultivos, aqueles que têm uma responsabilidade acrescida por transportar outras pessoas, fazer serviço público, esses pagam. Então, o essencial é isso. O essencial é isso, infraestrutura. É base. É base ter infraestrutura, porque muitos acidentes, esse de choque frontal entre viaturas, poderiam ser evitados. Tem a ver com as condições de transitabilidade. Da via. E nós estamos a repetir isso desde há muito. Vias, melhorar as vias. Mas aqui o Boris toca um aspecto, no sentido de que não é que não se discute o problema conforme coloca. Tanto que disse, a questão de seguros, vias de acesso, são questões sobejamente conhecidas. O problema que se tem que se discutir não é por que é que, estando tudo isto escrito nas gavetas do INATRO, se formos hoje, nas gavetas do Ministério dos Transportes, se formos hoje, por que é que não se ataca o problema? É esse debate que tem que ser trazido aqui. É esse debate sério que nós precisamos. Ou seja,
Os problemas já foram identificados. Falta agora é pegar os problemas, encontrar aquilo que chamaremos aqui antídotos para resolver esses problemas. O que eu não me conformo como moçambicano é ceder a essa discussão fácil das missas, essa discussão fácil de que a culpa é do governo, devia estar lá, o governador devia estar lá logo na primeira hora. Qual é o impacto da presença do governador na primeira hora ali? Exato. Não é importante, Zé Belmiro, ter as lideranças no local. Para que servem as lideranças? O Belmiro acompanha os noticiários a nível internacional. Uma tragédia ao nível da que o Belmiro está a concordar com o argumento do diplomático governador da Zambésia de que não era necessário ter um governador. Eu não disse que não era necessário. Não mudaria nada. Não estamos a dizer que não é necessário. Exato. Estou a dizer que o debate não pode naufragar na demagogia como esta, de pensar que o problema dos acidentes, ou no caso vertente de Quilmane, era é isso. Era um problema, por exemplo, estamos a discutir pelo menos aquilo que os colegas jornalistas vão trazer, é a ausência, por exemplo, do poder político. Insinuar que isto deriva de um problema do tribalismo, porque se fosse isto em Maputo, estariam todos lá. O que estou a chamar a atenção é que nós temos que acabar com esse, impedir que esse debate prospere para trazer umas questões de fundo. As questões que aqui o Boris está a trazer são questões importantes. Mas, Belmiro, vamos separar. A questão da corrupção, o peso da corrupção na questão, no setor das estradas. Exato. Este é um grande Belmiro, problema. vamos separar. Há as questões estruturais que está a colocar e que os jornalistas, que é a realidade que conheço, já discutiu várias vezes. Eu próprio aqui, neste espaço, consigo, com o Boris, já discutimos várias vezes. A questão da insensibilidade ou indiferença perante uma tragédia é uma linha de abordagem que foi feita em função de uma circunstância concreta. E eu pergunto ao Belmiro, faz sentido que uma tragédia como a da Zambésia, 48 horas não se tem as lideranças nem da província presentes já dirigindo... Mas o Boaventura está a ceder também ao debate demagógico. Eu não quero discutir as causas centrais. Está mais preocupado na forma, na meia haste da bandeira. Isso não é importante, Boaventura. O que estou a tentar explicar Primeiro, aqui... Portanto, não é importante que as lideranças políticas estejam presentes. Não é isso. Mas eu assessoro no debate central. Porque nós estamos aqui a falar, por exemplo, da questão do seguro. Os moçambicanos, os utentes do serviço público de transporte, têm consciência, têm cultura de seguro em Moçambique. Sabem para que serve? Não sabe por quê? Porque não existe, por exemplo, uma espécie de literacia de seguros em Moçambique. Nos Estados Unidos, no Brasil, até vimos reportagens, até advogados ficam nos supermercados, saiu dali com um televisor avariado, já volta, já está a processar o supermercado. Portanto, o que estou a chamar aqui a atenção aos meus compatriotas é no sentido de que, nesta época das redes sociais, em que qualquer pessoa é fonte de informação, nós, ou vocês, como comunicação social, tem o dever de ir para além do superficial. Porque quem, de facto, despoleta essas discussões superficiais da bandeira, da meia haste, de que é na Zambésia, se fosse Maputo, é a comunicação social. O que estou tentando explicar é que nós, os jornalistas, temos também esse papel educativo, no sentido de que a questão central em Moçambique, exato, essa questão de que o governo vai fazer caixões, não é isso. Mas o Belmiro um autocarro assegurado tem condições para resolver o problema de dar sepultura condigna a todas aquelas pessoas. Discutir com o Boris e não comigo. A questão que estou a colocar... Eu concordo com o Boris. A questão que estou a colocar faz sentido que as lideranças políticas, quer locais, quer centrais, não estejam presentes numa tragédia desta dimensão, Belmiro, 48 horas depois. Na África do Sul, quando houve um incêndio, portanto, no Parlamento Sul-Africano, tivemos 24 horas depois o presidente da República acompanhado de ministros das obras públicas. Outra questão, não é demagógico, são factos. Está a falar do Parlamento, um órgão de soberania. Portanto, se o Parlamento é um órgão soberano, vou para um exemplo de o Conselho de Ministros, mas voltamos ao debate central. Vários dirigentes que amanhã estarão nas províncias a atender a situação portanto, dos desastres naturais. Quer saber a minha opinião? Tudo isto é demagogia. Quer saber qual é o papel, então? Quer saber a minha opinião? Eu sou uma pessoa muito contrária a essa ideia de brigada central, os adversários de Maputo. Porque sabe qual é o grande problema? Também nas províncias. Há pessoas licenciadas, com formação superior, pessoas com experiência, até muito superior de algumas pessoas que saem daqui como os tais salvadores da província. Portanto, o que nós temos que pensar, isso que para mim é muito mais perigoso do que penso. O que eu tenho que dizer?
É o que temos que fazer como país. Portanto, a pessoa de Maputo não pode parecer aquela que leva a varinha mágica, a Brigada Central, que chega lá e aqueles outros na província parecem os coitadinhos para ouvir o Messias. Não é isso. Portanto, o que estou a tentar explicar é que a minha perspectiva de olhar para o país é numa perspectiva de investir em sistema, investir em capacidades, investir na rede viária de qualidade e, acima de tudo, investir, impedir que, de facto, a corrupção coroa de facto, temos que avançar, as políticas públicas de transporte. Essa é a minha perspectiva. Temos que avançar, Borges e Amir, o seu ponto de vista relativamente a todas estas questões que o José Belmiro coloca, a questão, portanto, de fazer uma abordagem em relação à indiferença das lideranças políticas em relação a situações de tragédias, pois os argumentos que o Belmiro coloca de que discorda com este modelo que, segundo os seus argumentos, anulam as capacidades locais em termos de intervenção. Não, eu percebi o argumento do José Belmiro. O Belmiro é tecnicista. Ele quer uma solução técnica aos problemas, mas a solução política também é muito importante. Nós vamos permitir voltar a uma estrutura micro da nossa sociedade que é a família, mas é a base. Se há infelicidade em casa de alguém, o que é que todas as pessoas fazem? Todos os anciãos da zona saem e vão lá naquela casa para confrontar, para confortar, dar conforto. Não significa que aquelas pessoas que estão a ir para lá vão trazer uma solução técnica. Talvez quem vai comprar caixão, tratar do funeral é uma parte minúscula. Onde vem o Zé Belmiro, na terra dele, o Moine é assim mesmo. Se mora alguém lá em um Moine, lá, até ele sai daqui e vai para um Moine, para dar conforto, para dizer, não, estamos juntos, irmão, estamos juntos, primo. Então, é isso que se está a pedir à liderança política, principalmente num país como nós, que os chefes são considerados pais. Chamam Papai Nhusse, não é verdade? É Papai Nhusse. E agora, quando nós perdemos aqui na Zambésia, nós 27 cidadãos, num único acidente, o Papai Nhusse não deve nos dar uma palavra de conforto. Então, o Zé vai compreender que isso é essencial. Só que, sendo ele tecnicista, eu conheço ele. O Belmiro é um tecnicista, gosta de resolver as coisas tecnicamente. E esquece-se um pouco desta outra dimensão social, dimensão antropológica da coisa. Mas na minha terra, na terra de Zé Belmiro, aqui em Moçambique, na maioria das comunidades aqui em Moçambique, quando há morte, todo mundo acorda-se lá para o local onde houve morte. Sabe, vocês já viram uma diferença? Quando mora alguém no Brasil, são 5, 10 pessoas que vão ao enterro. Aqui em Moçambique, é toda a comunidade. Agora, o Belmiro está contra isso, está contra a cultura dele. Então, não podemos... as pessoas que choram, as pessoas que choram porque perderam seus, querem ouvir, obviamente, a voz do presidente. A dizer que não, estamos juntos. E a melhor forma de fazer isso é essa bandeira de meia haste, luto nacional. Está a dizer que estamos juntos. Querem ouvir o governador a dizer que estamos juntos. Muitas vezes as pessoas não querem... As pessoas até já enterraram os seus entes queridos. Caixão de qualidade, sem caixão. Na minha terra até se faz caixão de macute, ok? Aquelas folhas de coqueiro. Mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem que aquele indivíduo que costuma vir aqui nos pedir voto e dizer que estamos juntos, estamos aqui para resolver, quando estamos em tragédia também, venha. E isso, como eu dei exemplo, acontece desde a estrutura micro da sociedade, que é a família. E eu não vejo nenhum problema que isso seja feito a nível do poder e da liderança do país. Então, eu não vejo problema que isso seja feito, não vejo nenhum problema que essa reclamação seja feita. Portanto, para mim, eu sou defensor de uma resposta combinada. Você tem uma resposta política para confortar as pessoas, dar conforto, dizer que estamos juntos, que sofremos juntos, e quando faz o trabalho técnico, da mesma forma que eu não vejo nenhum problema é o governo apoiar as pessoas. Comprar caixão, dar de comer às pessoas que foram tratar dos funerais. Qual é o mal? Não está mal. Tem seguro, mas nós sabemos a realidade desse país. Não tem seguro. Mas mesmo tendo seguro, não paga. O transporte não devia... Zé Belmiro já fez. Mas uma coisa é o que devia ser. Outra coisa é o que é. Estamos a discutir. Temos que avançar. E o nosso tema a seguir é o tema das portagens. Foi tema de discussão hoje na reunião do Conselho de Ministros. O Ministro das Obras Públicas deu uma longa conferência de
de imprensa hoje, onde explicou os detalhes da implantação de portagens, em particular as portagens da Circular de Maputo. Falou do modelo, da constituição da Revimo e das estradas alternativas. Vamos ouvir a intervenção do Ministro das Obras Públicas e depois vamos aqui discutir a sua base de argumentação. É já na próxima terça-feira que iniciam as cobranças nas portagens instaladas ao longo da Circular de Maputo e o Ministro das Obras Públicas veio a público após a sessão do Conselho de Ministros explicar que o governo fixou as taxas ao valor mais baixo possível. Para calcular isto, tivemos que assumir um conjunto de pressupostos, o período de concessão, portanto, as manutenções de rotina, as manutenções periódicas, as grandes reabilitações, a taxa de câmbio, portanto, o retorno e também a taxa que se deve pagar pela concessão. Portanto, tudo isto foi introduzido no modelo financeiro e este modelo financeiro, portanto, indicou-nos, inclusive, valores acima deste que nós estamos agora a cobrar. Portanto, indicava valores que variavam para a classe 1, que variava, portanto, de 50 a 65 meticais por viatura, incluindo pagar em todas as portagens. Mas, atendendo a esta componente social que o governo nunca discorda dele, atendendo a esta necessidade de criar, sim, o princípio do utilizador-pagador, mas tendo em conta aquilo que é a capacidade da nossa população, nós já avançamos, refiro-me à classe 1, que é a maior parte das viaturas. Também há outra medida de mitigação que tem a ver com o fato de pagar só uma única portagem se estivermos a procorrer no mesmo sentido. E, para além disso, também temos descontos para os nossos transportes semicoletivos, vulgo chapa-100, da ordem de 75%, portanto, os chapas só pagam 10 meticais. Temos descontos para os autocarros, também de 75%, pagam apenas 35 meticais. A estrada circular custou $300 milhões contraídos junto da Exbank da China. Entretanto, Machatini explica que, a dado momento, o dinheiro não foi suficiente para erguer o nó de Tchumene e as portagens. E porque também é preciso fazer a manutenção do maior projeto rodoviário que liga a cidade de Maputo, Matola e Marraquene, foi constituída a Rede Viária de Moçambique para mobilizar recursos com acionistas como INSS e Fundo de Pensões do Banco de Moçambique. A Rede Viária de Moçambique foi detida logo na sua criação em 100% pelo Fundo de Estradas. Bom, como o objetivo era, com base neste veículo, poder mobilizar recursos, este veículo, portanto, foi cotado em Bolsa de Valor de Moçambique e, a partir da entrada na Bolsa, conseguiu, portanto, atrair dois acionistas institucionais, investidores institucionais. Referimos-nos a INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, com 15% do capital social da Revimo e outros 15% também ao Fundo de Pensões do Banco de Moçambique. E foi com base, portanto, na participação destes parceiros na Revimo que se conseguiu mobilizar os recursos que eram necessários para completar o projeto. Portanto, conseguiu-se mobilizar cerca de 40 milhões de dólares e estes 40 milhões de dólares, portanto, permitiram concluir o nó de Tchumene, construir as praças de portagem, iluminação pública, fazer esta manutenção que temos estado a assistir ao longo, portanto, da circular. Bom, vamos à discussão. Borges, começo consigo. Portanto, conhecido, é crítico em relação a alguns aspectos da implantação das portagens. A explicação que foi dada hoje, portanto, o Revimo. Qual é a sua opinião hoje? Não teve a proatividade de vir nos dar essa explicação que está a dar hoje, com 6 meses de antecedência, para que possamos debater, o nosso debate, o contributo do debate, possa ser incorporado nas decisões. Então, eles agora só vêm simplesmente dar explicações. Mas, ok, dito isto,
essa explicação do ministro precisa de uma espécie de saneamento. Exato. Vamos a isso. Tem muitas coisas que legalmente não devem ser como são. E à medida que, pela primeira vez, o ministro fala e deixa muito claro que há aqui um mar de legalidades nessas decisões. A começar pela construção de Revimo, que o Boaventura traz. Revimo é empresa de quem, na verdade? É empresa do Ministério de Obras Públicas e Habitação. 70% fundo de estradas. E fundo de estradas. Fundo de pensões do Banco de Moçambique, os outros 15%, Instituto Nacional de Segurança Social. Antes de vender para a Corranha e INSS, era 100% do fundo de estradas. Quando foi constituída e foi concessionado esse empreendimento. O fundo de estradas é tutelado pelo Ministro das Obras Públicas. Ele nomeia a maioria dos vogais e está ali. Okay. Tem uma participação do setor privado, mas o fundo de estradas é das obras públicas. Então, quem concede as infraestruturas a quem? Esse é um problema muito sério de conflito de interesses, porque eu não sei se o ministro hoje está a falar em nome de Revimo ou está a falar em nome do governo, que é a autoridade concedente de estradas. E isso a lei já prevê isso, a lei das parcerias público-privadas. Diz que o governo deve assegurar que não há conflito de interesse entre a autoridade concedente e a concessionária. Então, o que aconteceu aqui é uma salada que não tem explicação. O que nós conhecemos de parcerias público-privadas é o que a teoria e a lei prevê. É exemplo da TRAC, que é uma empresa privada que é concessionada a construção e gestão de uma estrada, a operação de uma estrada, e depois tem o governo de um lado, para que o governo possa fiscalizar e regular aquela concessão. Temos a concessão, por exemplo, do Porto, que é concessionado a uma empresa privada, e o governo de um lado para fiscalizar e regular. Agora, você tem o Revimo, segundo o ministro, veículo do Fundo de Estradas, concessionado à gestão. Então, o que é que nós fizemos aqui? Não fizemos nada. Demos volta, ângulo de 360 graus e voltamos ao mesmo sítio. A questão é, por que é que não foi a Maputo Sul a executar, a gerir a estrada? Se ela é que construiu. O ministro diz que é porque o Maputo Sul já não tinha dinheiro. Mas Maputo Sul nunca teve dinheiro. O dinheiro sempre foi do governo, tanto para a ponte Maputo-Catembe, tanto para a estrada circular. O governo foi buscar dinheiro de crédito na China, criou a Maputo Sul para gerir. Agora, a diferença qual é que é? Para que as pessoas compreendam isso, é que a Maputo Sul é uma empresa pública que, nos termos da lei das empresas públicas, está sujeita a um escrutínio rigoroso do cidadão, que decorre da própria lei. Publicação de relatório e contas, contratação, escrutínio, toda a fiscalização, o Conselho de Administração é nomeado pelo Conselho de Ministros. Então, como ali há dificuldades de fazer artimanhas, extraviar dinheiro, foi importante criar uma Revimo, que é uma sociedade anônima, mas pertencente ao mesmo ministério. Ali, o ministro está a dizer que foram contratados 550 trabalhadores. Como é que esses trabalhadores foram contratados? Concurso público. As portagens que foram construídas na circular. Como é que foi a contratação das empresas que construíram a circular? Tudo gestão privada, mas de fundos do Estado. Então, isto é um mar de ilegalidades que agora, na semana passada eu dizia que este assunto era assunto do governo. Agora eu penso que esse assunto é assunto do Ministério Público e Gabinete Central de Combate à Corrupção, depois da explicação que o ministro deu. Exato. José Belmiro, a sua opinião relativamente à Constituição da Revimo e se concorda com os argumentos do Borges? Bom, Boaventura, eu quando fiz a minha primeira intervenção falava dessa questão muitas vezes, quando nós queremos discutir questões sérias, lançarmos questões ligadas a uma cortina de fumo. Borges está a trazer aqui artimanha, desviar dinheiro, mas não concretiza até que ponto a Constituição de Revimo de fato visa esse objetivo supostamente criminoso. Por outro lado, é importante também referir ao meu colega do painel que ele faz uma análise tendo como base a lei das parcerias público-privadas. Só que quando estamos em sede das concessões de estradas e pontes, existe uma lei específica, designadamente o decreto número 31/96, 16 de julho,
Portanto, este é o decreto que vai nortear, que vai balizar toda esta questão da concessão de estradas e pontes em Moçambique. Este decreto chama-se Regime de Concessão de Estradas e Pontes com Portagem. Este é o nome do decreto. Não sei se o colega conhece o decreto a que quero referir. E este decreto, o Borges é jurista, sabe muito bem, que em sede daquilo que chamaríamos, para aclarar aqui os nossos telespectadores, o município ou o Borges, por exemplo, trabalham para o CIP e trabalham para a SOIC. Existe um instrumento que regula essas relações jurídico-laborais, que é a lei do trabalho. Este é o elemento específico que regula essas relações laborais. Havendo lacunas ou algumas distorções da lei, é que vamos chamar, por exemplo, o Código Civil, que vai eventualmente esclarecer ou aclarar essas lacunas. No caso vertente aqui é isto. Portanto, não podemos ir à lei das PPPs em primeiro lugar antes de ver o que nos diz essa lei específica, que é esse decreto específico, que é o regime de concessão de estradas e pontes, estradas com portagens. Depois há uma outra questão que o Borges aqui coloca, que me parece também um pouco equivocado, salvo melhor opinião, sobre o regime da sociedade. Por que que tínhamos Maputo Sul? Por que que temos agora a Revim? De acordo com esse decreto, no caso vertendo no artigo 12, é claro, a constituição da empresa concessionárias, número 1, as empresas concessionárias constituem-se sob a forma de sociedade comercial anônima. Ou seja, não pode ser uma IP. Por via desse decreto, está claro, tem que ser uma sociedade anônima. É por isso que foi constituída a Revimo S.A., sociedade anônima. Está aqui na lei. Então, não estamos aqui em campo de devagar ou criarmos aqui falsos fantasmas. 2. Fala-se aqui, por exemplo, Borges coloca a questão de que há uma redundância. É também de lei. O número 2 desse decreto diz claramente. O número 3, aliás, número 2, começa com o número 2, do artigo 12. A participação social do Estado não poderá ser inferior a 10% do capital social. O número 2 está aqui. Estamos a dizer o quê? Que esse decreto permite que o Estado participe dessas concessões. O número 3 diz claramente que o capital social dessas sociedades, representado em ações, ou se calhar o número 2 é que era importante, portanto, só para dizer que esses dois elementos que o Borges traz aqui, de lançar suspeições sobre a natureza da Revim, à luz desse decreto não são aplicáveis. Essa é outra questão. Mas é uma outra questão muito importante também, que é esta questão do concedente e concessionário. Pronto. Mas estamos aqui a referir que o artigo 12 permite a participação do Estado nessas concessões. E diz que o Estado, obrigatoriamente, não pode ter o mínimo. Tanto abaixo de 10%. Não pode ter 10%. Significa, a lei não diz que não pode ter 70%. Diz que não pode ter abaixo de 10%. Portanto, Borges, pelo menos nessas duas questões, eu acho que estamos claramente claros. Vamos ouvir da boca do Borges se de facto estamos claros. Borges, o decreto que acaba de ler o Belmiro convence de que o processo de constituição da Revim é legal, ou não? Bom, ok. É assim. É fácil debater essas coisas aí, porque o Belmiro é jurista, eu também sou, mas eu não queria levar a coisa muito para o debate jurista, porque o debate tem que ser compreendido pelas pessoas. O que eu preciso explicar para o Zé é que ele propositadamente não disse a questão da hierarquia das leis. Não, Borges. Zé, Belmiro, 1 minuto. Vai responder. A questão da hierarquia das leis. O decreto que ele está a citar é decreto do Conselho de Ministros. A lei das parcerias público-privadas é uma lei da Assembleia da República. Portanto, todas as coisas que estão nesse decreto que o Zé está a dizer, que contrariam a lei das parcerias público-privadas, não prevalecem. Como não prevalece? Sim, porque nós estamos a falar Belmiro, vai ter tempo para se explicar. Estamos a falar de lei específica. Belmiro, vai ter tempo para se explicar. Deixa o Borges. Vamos debater assim. Escuta primeiro, Borges, toma nota ali, depois vai Borges, vamos ao ponto. Então, a lei das parcerias público-privadas tem duas vantagens em relação a esse decreto que o Zé está a citar, que é um decreto que eu conheço, que eu trabalho nessa matéria, particularmente. Primeiro, é que na hierarquia das leis, a lei é superior à lei ao decreto, portanto, deroga.
Okay? Tudo o que é contrário. Segundo aspecto é que a lei das parcerias público-privadas é 2015. O decreto é de 2011. O decreto é de 96. Portanto, a lei nova também derroga a lei antiga. Não está. Agora, saindo desse... Zé, espera. Do debate jurídico. Saindo dessas questões de... Jurídicas, técnicas. Técnicos jurídicos, que já expliquei o meu ponto de vista para o Zé, voltando para o essencial. O que nós estamos a dizer é o seguinte: o ministro justificou a necessidade de criar esse veículo que é Revimo, porque não tinha dinheiro para concluir no de Tchumene. E disse que o dinheiro que foi mobilizado são 40 milhões de dólares. A estrada, só a estrada circular, custou 315 milhões de dólares. Esses 40 milhões que o ministro que Revimo foi mobilizar não chega a 15% é 12% do total do custo da obra. Então, a questão que não é legal, que se coloca, o governo teve capacidade de mobilizar 315 milhões para construir estrada e já não tinha mais capacidade de mobilizar 40 milhões, que é 12% do valor total da obra, e teve de ir criar um veículo para ir buscar dinheiro. Logo, é uma fífia. E as questões que nós estamos a levantar com relação ao período da concessão é que a concessão da estrada deve ter sido de 10 anos nos termos da lei. Essa lei que o Zé não conhece. E depois foram de 20. Por quê? Porque teve que ir buscar 40 milhões. Então, é o que nós estávamos a dizer. Manipulou-se a lei para poder dar mais tempo a Revimo. Segundo aspecto, o governo fez concessão de vários empreendimentos ao mesmo tempo. Estrada circular, Ponte Maputo-Catembe, Estrada Catembe-Ponta de Ouro, Estrada Nacional número 6 da Beira-Machipanda. E o ministro só aqui veio justificar a concessão de 20 anos para a estrada circular. E Ponte Maputo-Catembe, o que é que faltava ali? E outro aspecto com relação a essa questão que o ministro falou, deixando um pouco o Zé, que quer atrapalhar um pouco o debate essencial, é que ele disse que parte desse dinheiro foi usado para construir as portagens. Não, isso é um absurdo, porque o decreto que o Zé estava a citar diz que é da responsabilidade da própria concessionária, no caso do Revimo, mobilizar dinheiro para construir as portagens e gerir e cobrar. Então, isso nunca foi tarefa do governo, isso é tarefa da própria concessionária. Então, com que então você vai dar 20 anos de concessão, porque ele deve buscar dinheiro para construir as praças de portagem? Então, o governo que teve capacidade de buscar $1 bilhão para construir a Ponte Maputo-Catembe não teve capacidade de buscar 40 milhões. Aí, uma coisa importante é que houve mudança do governo. Isso é o que nós temos que dizer. O governo que foi buscar 1 bilhão é outro. E fez as infraestruturas e deixou as infraestruturas sob gestão do Estado. E depois veio um outro governo, veio entregar isso à gestão privada. É isso que nos estão a fazer. Exato. Não. Belmiro, vamos começar pelas questões legais. O decreto, portanto, prevalece em relação à lei das PPPs e depois as outras questões levantadas aqui pelo Boris. Pronto. O Boaventura, o Boris, não consegue, de forma objetiva, provar-me que este decreto não está em vigor. Não consegue. Nós estamos a falar aqui do instrumento específico que rege aquela matéria concreta, que são estradas e pontes, com portagem, é o que a lei diz. Portanto, essa é uma lei específica. Eu não posso aceitar a narrativa segundo a qual, ao fato da lei das PPPs ter sido aprovada anos mais tarde, automaticamente esta lei, a lei nova, digamos, revogou a lei antiga. Não é isso. Eu não creio nessa perspectiva. Segunda questão, isso é que era importante, porque o grande a fumaça que estava aqui a se criar é dizer que a Revimo é um instrumento quase criminoso. Estamos aqui a provar, a mostrar o que a lei diz. A Revimo, desse ponto de vista, não tinha como ser constituída sem ser uma SA, porque decorre do próprio decreto. O Estado não tinha como ser sócio desta entidade abaixo de 10%. É isso que estamos aqui a trazer. Segunda questão, estão aqui a trazer a questão do fato do Estado
Era a concessionária, foi buscar 300 milhões, a Revima entrou com 40 milhões. Isso também é justificado. Existe um modelo. O Borges sabe muito bem. Trabalha muito com a questão das PPPs. Conhece muito bem as modalidades dos contratos de concessão. Os botes, os outros. Mas, no fundo, haverá que é um modelo muito importante, que na minha opinião foi uma busca muito rápida, que é o chamado ROT. Que significa o quê? É reabilitar, operar e transferir. No caso vertente da circular, há troços que estão a ser reabilitados. Assim, não é só a circular, houve outras concessões no grande pacote que foi dado à Revima. Temos a circular, temos a estrada, por exemplo, de choque. Beira Machipanda, acho que o Borges citou. Alguns desses troços, algumas dessas estradas estão degradadas, que neste momento estão a ser reabilitadas pela Revima. Era estão a ser choque. Era importante. Então, Zé, é só um ponto de ordem. Exato. Não, mas deixa de ser democrático. Eu estava aqui a falar... Não. Vamos fazer para organizar. Regista Borges vai colocar a questão. falar de estradas que não faz parte do mesmo decreto de concessão. Então, o Zé não viu o decreto de concessão da estrada circular. Não inclui a estrada de choque. Não quero que inclua isso. Então, na estrada circular... Na estrada circular. É só uma questão. Mandou o Belmiro calar e ele calou. Qual é a parte que está a ser reabilitado no ROT? Eu concordo. No ROT, exatamente. A estrada circular. Tivemos a situação, por exemplo, do sistema de iluminação. Isso é reabilitado? Não. Há troços que foram reabilitados no sistema de... Quais são? Por exemplo, para quem sai como chama? Ao longo quando sai da Casa Jovem, Exato. Havia uma zona ali, tinha já sido constituído o sistema de iluminação, mas que acho que foi vandalizado, uma coisa assim. Foi reabilitado. Mesmo a nível da questão de colocação do novo sistema de iluminação que está sendo feito do nó que vai a Albazina até a Marraquém, também tem um novo sistema de iluminação. Para quem vai a Matola Gar, também tem um sistema de iluminação novo. Portanto, o que estou aqui a tentar explicar ao meu conterrâneo aqui, Borges, é que é preciso discutirmos as coisas com base na lei. Não podemos logo chamar aqui uma cortina de ferro de que Machatino quer comer dinheiro, por isso eu vou criar aqui. Não é isso. O que estamos aqui a dizer é que, até prova em contrário, e eu sou democrata para aceitar isso, este decreto está em vigor. E por ser uma legislação específica sobre esta matéria em concreto de concessões, eu acho este decreto idôneo para afastar a lei geral das PPPs e regular esta matéria. Este é o meu ponto. Posso ser errado, admito, mas este é o meu ponto. Agora, esperava que o meu oponente, em vez de dizer que não podemos falar da lei, temos que discutir coisas fora da lei, nos centrássemos na questão da lei. Exato. A questão das concessões também, é muito importante aqui referir que a questão das portagens deriva do próprio decreto. Portanto, o próprio decreto que estamos aqui é regime de concessão de estradas e pontes com portagem. E mais, a Revimo não podia começar a fazer, digamos, as comparações antes de instalar essas portagens. Para mim é esse debate que eu queria aqui trazer, que me parece fundamental. Porque da forma como está-se a discutir aqui, sem em conta esse decreto, parece que de fato a Revimo, o Ministério das Obras Públicas, essa é uma outra questão que eu queria trazer, que uma das grandes questões, eu falei na primeira parte da minha intervenção aqui, sobre a necessidade de nós discutirmos questões estruturantes do país, de estrutura. Este ministro, parece a mim, querer trazer uma nova abordagem sobre a questão das estradas de Moçambique. Eu disse, nós temos aqui em Moçambique uma rede de cerca de 30 mil quilómetros de estrada. Eu não acredito que haja capacidade financeira do país de colocar essas estradas em condições sem introduzir esse princípio de pagador-utilizador. Não acredito. Por quê? Porque nós temos que reconhecer claramente, respeitando o princípio constitucional de justiça social, e me parece que neste caso foi respeitado, no sentido em que quem precisa, por exemplo, do o transporte público, que é normalmente usado pelas classes mais desfavorecidas, vê-se que temos ali um desconto acima de 70% ou 80%. É isso? Exato. Quer dizer, essas pessoas continuam a ter acesso ao transporte e que não vai ter um efeito direto na tarifa. Quero-me parecer que aqui estamos dentro desse princípio da justiça social. Portanto, agora, e cá, mais uma vez, muitas vezes quando nós falamos, pensam que nós temos alguma campanha contra as pessoas, a maior parte, porventura, das pessoas que rasgam as vestes aqui nos Facebook, não falaram contra essas portagens, que vivem na cidade de Maputo, aqui na zona Cimento. Muitas vezes usam a portagem nos sábados e domingos, quando vão às suas quintas ou vão às praias. Portanto, vamos passar para o último aspecto. Não percebo. Há pouco tempo, Sim. O Borges, portanto, criticou muito este aspecto, a questão das estradas
alternativas à portagem no âmbito da Constituição, que tem que se garantir a circulação e que o utente escolhe se passa pela portagem, pela estrada com portagem ou com a estrada sem portagem. Ouvimos as respostas do ministro de cá, as tais estradas alternativas, muitas delas não estão em condições e são longas para, portanto, chegar ao centro da cidade. Qual é a sua reação, muito rapidamente, para também ouvir aqui o José Belmiro, em relação a esta explicação para as estradas alternativas? Primeiro, eu queria explicar que estávamos um pouco num bate-bate, então não dava para perceber. O princípio de ROT que o Belmiro refere existe. Significa reabilitar, operar e transferir. Então, significa que quando uma entidade privada é concessionada a um empreendimento, é contra esse empreendimento num estado que é preciso primeiro reabilitar. Depois de reabilitar, vai operar aquele empreendimento e, fim do período da concessão, vai transferir para o estado. Então, não é o caso da estrada circular, não há nenhuma reabilitação que tenha sido feita. O Zé não conseguiu me indicar, falou de colocação de iluminação. Estamos com pouco tempo, Boris. A isso também é a mesma coisa que o ministro não conseguiu nos indicar as vias alternativas. Falou de vias alternativas, mas não referiu uma sequer. Eu escutei a declaração dele toda de quase 20 minutos. Não indicou uma única via alternativa. E mesmo não indicando, reconheceu que essas tais vias precisam de intervenção profunda. Então, o que se apela ao bom senso do governo resolva primeiro essa questão de intervenção profunda nessas vias e depois começa a cobrar a taxa. Será do mais alto critério do cidadão moçambicano, que é contribuinte, decidir qual é a via que quer usar. Se a via longa, sem portagem, ou a via curta com portagem. Zé Belmiro, a questão das estradas alternativas, a explicação que o ministro deu, a colocação que o Borges faz, que era importante indicar e criar condições de transitabilidade nas tais vias alternativas. Bom, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, que é esta. A questão das vias alternativas, no caso, vertendo normalmente a questão da portagem, quer me parecer também que é um falso problema, salvo melhor entendimento. Eu, pessoalmente, vivi na Vila Olímpica, de 2010, 2011, por aí. Nós usávamos a avenida de Moçambique para chegar à cidade de Maputo. Está ali, para aqui, para a cidade de Maputo. Hoje temos a possibilidade de termos a portagem, a circular. Portanto, temos duas vias. É de Maputo para Maracuene. Eu estou a falar... Não, é que antes de Maracuene, temos uma portagem na zona de Zintabe, por aí. Portanto, há um grupo da população que vai ter a estrada alternativa. Claro. Mas há um outro grupo que vai ter, mas é a tal estrada alternativa com problemas. Sim, exatamente. Mas há uma questão aqui, porque há uma questão que fala, essa questão de que é justiça social, há uma injustiça. Por mim, eu digo, a questão de fazer-se ao serviço como uma viatura, como carro particular, neste momento, em países como o nossos, é uma normalidade. Se formos a ver países de realidades mais evoluídas, mesmo pessoas que têm carro pessoal, privilegiam o transporte passageiro público. O maior desafio que nós temos neste momento é, de facto, tornar o sistema de transporte público em Moçambique de melhor qualidade. Por quê? Não vai ser sustentável a longo prazo. Todos possamos meter as nossas viaturas na cidade de Maputo. Não é possível isso. Portanto, não podemos nós, porque temos privilégios pessoais, de ter um carro pessoal, acharmos que todas as pessoas desta cidade de Maputo têm problemas com a portagem porque precisam trazer carro aqui. Porque se nós entramos... Quando nós entramos na questão, o governo explica que há tarifa especial para o serviço de transporte público e que é isso que interessa a maior parte da população. Da forma que você explicar na praça pública, é como se a partir do dia 1 já não será possível, mesmo em nível de transporte público, vir à cidade porque há portagens. Portanto, o que eu penso, na verdade, é apelar a um debate sério e estruturado, com questões objetivas, porque nós estamos aqui a trazer, eu trouxe aqui, eu espero que nas próximas vezes possamos ter mais tempo para esmiuçar mesmo a questão, por exemplo, que se fala aqui, que o Boris estava aqui a trazer. Não conseguiu provar que a reforma é ilegal, mas estava aqui a dizer que era uma artimanha para desvio de dinheiro. Já no fim. Eu não concordo com essa Este é um tema que não acaba. Vamos continuar a marcar a agenda nos próximos programas para discutir, trazer, portanto, os vários pontos de vista e os esclarecimentos, principalmente das instituições que estão a levar a cabo
o projeto. Agradeço a vossa presença, José Belmiro e assim Borges Nhamir. Não deixe de agradecer a si, caro telespectador, que durante estas 2 horas acompanhou o Noite Informativa. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais Noite Informativa com os temas que marcam a atualidade. Até lá.